Amém. Eu queria que todos se assentassem e fizessem total silêncio, por causa da exortação do Espírito. Quem nos visita pela primeira vez? Levanta a mão. Fique em pé, por favor. Quem nos visita pela primeira vez. Não vou chamar você na frente não, só quero que você fique em pé. Primeira vez que você nos visita. Olha que bênção. Puxa, quanta gente. Vamos dar uma salva de palmas para eles, irmãos? Os irmãos estão aí perto, dá um abraço neles por mim. Os irmãos estão aí perto, dá um abraço bem gostoso. Fala, vocês são bem-vindos no nosso meio. Fala assim, vocês são queridos aqui, voltem sempre. Sintam-se em casa. Um dos processos que nós passamos pela oração em línguas, eu não estou me referindo agora a línguas com interpretação. Estou me referindo a línguas para edificação pessoal. Um dos processos chama-se processo de mortificação. Você vai passar processos de aprendizado, onde você vai ter muita revelação na palavra. Você vai ter processos onde coisas vão acontecer assim, na sua vida, fora do seu controle. É muito interessante a oração em línguas. Na medida que você ora em línguas, Deus conserta seu passado, resolve seu presente e organiza o seu futuro. A oração, porque nós estamos no tempo, mas Deus não é limitado pelo tempo. Deus está na eternidade. Então Deus vai lá no passado, presente e futuro, põe tudo em ordem. Quem vai orar mais em línguas aqui, diga amém. A oração em línguas tem um poder que você não imagina, irmão. Não é errado orar em português. Precisamos orar em português. Por exemplo, quando você vai amarrar o diabo, interceder por alguém, orar, você faz tudo isso em português. Todo aquele que pede, crendo que recebeste, será assim convosco. Senhor, obrigado pelo meu apartamento. No caso, não é o caso, que eu já ganhei, Ele já me deu, né? Aí eu fiquei lá, Deus, obrigado, obrigado. Até que materializou, entendeu? Na verdade, quem fez isso foi a pastora Gleiva, né? Acho que eu fiz também. Então, a oração em línguas te leva em muitos processos. Porque ainda que você está emitindo as palavras sobrenaturais, quem está gerando essa oração em você é o Espírito Santo. Ainda que a tua boca que está falando, mas quem está transferindo para o teu espírito essas palavras é o Espírito Santo. Lembre, não estou falando de línguas com interpretação, isso é outra coisa. Tem várias dimensões da oração em línguas. Agora eu estou falando naquela linguagem que Paulo fala em Efésios 6, verso 18. Orando em todo tempo no Espírito. Amém? Paulo fala em 1 Coríntios, não, 1 Tessalonicenses 5. Orai sem... Como é que você vai orar sem cessar? Tem que trabalhar, tem que ver televisão, né? Tem que tomar banho. Então você está lá no banheiro, chorabarando, rebalaba, soqueramanaie, dodedibandra, chorrebalaneque, cantando em língua, entendeu? Você começa a fazer dessa prática num momento pentecostal. Ou então um momento da vigília. Tem gente que só ora em língua de vigília e em vigília, né? O dia que eu fui no monte, 1962, aleluia, Jesus. Aquele dia eu falei em línguas, aleluia. Não, irmão, oração em línguas é muito mais do que um momento de êxtase espiritual. Oração em línguas é um caminho espiritual que Deus abriu no meio das suas circunstâncias. Vou repetir isso. Oração em línguas é muito mais do que um momento
de êxtase. Oração em línguas é um caminho, é uma chave. Na verdade, amados, é uma chave mestra. Levanta a sua mão bem alto, diga comigo: oração em línguas. Mais forte: oração em línguas é uma chave mestra que faz ligar tudo que eu sou no Espírito. Por isso que Paulo, quando termina de listar a armadura de Deus em Efésios 6,18, ele fala da couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ele termina, ele vai falando de toda a armadura, aí ele termina falando: orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Pode ler lá. Paulo termina falando da armadura, te mandando orar em línguas. Por quê? Porque ela ativa a couraça da justiça, ela ativa o capacete da salvação, ela ativa a espada do Espírito, ela ativa o que você precisa, ela ativa. Ela é uma chave mestra que ativa as coisas. Ela te ensina a funcionar espiritualmente, porque ele é um dom de revelação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Orar com a mente é importante. Fala para o teu irmão: orar com a mente é importante. Desde que você, depois que orar, creia que recebeu, amém? Só funciona assim. Orou em português, depois tem que crer que já recebeu. Aí vai funcionar. A fé funciona assim. E um dos processos que essa prática espiritual estabelece na nossa vida é o processo da mortificação. Quando Jesus chegou no Getsêmani, por mim e por você, e quando ele encarou o fato de que ele teria que se separar do Pai, aquilo foi muito forte para ele. Ele teria que se desligar de Deus. Foi muito forte para ele. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava reclamando das chicotadas, dos pregos, não, irmão. Ele estava assustado com algo muito mais profundo do que uma morte física, porque ele morreria espiritualmente por mim e por você. Ele seria pregado na cruz e seria desligado do Pai, e o Pai viraria o rosto para ele. E alguém que sempre estava cheio de luz chegou a perguntar na cruz: Deus meu Deus, olha, tanto que ele ficou perdido. As trevas foram tão profundas sobre ele na cruz, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas chegou um momento que ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes ele já sabia por quê, agora ele já não sabia mais. Ele estava tomado por trevas no seu lugar. Quem ama esse Jesus, irmãos? A ponto de ficar perdido. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia. Por que ele perguntou? Porque deixou de saber. Aí Jesus falou assim: Pai, porém, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Esse é o primeiro estágio da mortificação. Deus começa a tratar com as suas vontades. Você gostava de fumar e agora você não fuma mais. Gostava de uma birita, agora não birita mais. Gostava de umas baladas, agora não vai na balada mais. Gostava de fazer sexo fora do casamento, mas agora você não faz mais. Gostava de assistir novela, mas agora não assiste mais. Gostava do Faustão, agora não gosta mais. De vez em quando, para fechar um negócio, mentia que a vergonha não sentia, mas agora você não mente mais. Por quê? Porque você começou a orar em línguas e agora você está mentindo e está te incomodando.
Tá assim, toda vez que você mente, você volta para casa, ai, 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 que é isso? Antes eu mentia, não sentia nada, ai, ai, ai. Mortificação. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Antes, você ligava a televisão, ficava lá assistindo, né? Depois aparecia a mulher pelada lá transando com o cara, você ficava de boa assistindo. Agora, a hora que aparece a cena, você está amarrado, sangue de Jesus, você já tira. É ou não é? Não é não, gente? Não, pelo amor de Deus. Eu sou pastor de uma igreja ou de uma religião? É ou não é, gente? Pergunta para o teu irmão, o que você anda fazendo com aquele controle remoto? Pergunta para ele. Pelo amor de Deus, eu declaro uma igreja convertida nesse lugar. Você agora, não é o diabo que te controla não, irmão, não é o controle remoto que te controla, é você que controla o controle remoto. Fala para o teu irmão, levanta a mão e fala assim, eu recebo esse negócio, é verdade. Fala para o teu irmão, toma vergonha, anda em santidade, irmão. Irmãos, eu profetizo aqui um vento de santificação em nome de Jesus. E onde você não está tendo força para vencer, Deus te dá força agora. Jesus falou para a mulher, vai, ele livrou ela, mas ele falou, vai e não peques mais. Só que depois que Jesus passou pelo Getsêmani, ele foi levado diante de Anás e Caifás. Esse é o segundo estágio da mortificação. E talvez seja o mais difícil. Primeiro porque Jesus era judeu mesmo. Se você olhasse para Jesus, a indumentária dele era de judeu. Jesus se identificava como judeu, se vestia como judeu, amava os judeus. E ele estava diante de Anás e Caifás, o sumo sacerdote, que eram pessoas respeitadíssimas. Olha para mim, hoje a gente lê sobre Anás e Caifás, a gente tem raiva deles, né? A gente quer bater. Mas você tem que ver que no contexto da época, Jesus cresceu respeitando aqueles homens, como menino. Anás, Caifás, o sumo sacerdote, ele cresceu debaixo de um outro contexto. Hoje para nós é fácil ler o momento que Jesus estava diante de Anás e Caifás e entender que estava todo mundo pisando na bola ali, só Jesus que estava certo. Mas naquele momento ali, Jesus estava emocionalmente passando por um momento muito difícil, porque ele respeitava aquelas pessoas, ele respeitava o sumo sacerdote. Ele vivia no templo, ele encontrava com eles. De repente ele olha para o lado, Pedro está numa fogueira, e eles estão pressionando Pedro. Você é um deles? E Pedro, não, não sou. Você é um deles? Não, não sou. É assim, você fala igual ele? Não, 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 não sou. E começou a praguejar. Pensa. Aí Jesus dá aquela olhada para Pedro, fica imaginando o olhar de Jesus para Pedro, irmãos. Deve ter sido assim o olhar mais lindo da história da existência humana e do universo. Não sou poeta não, mas deve ter sido o olhar mais profundo, né? Jesus olhou para Pedro, porque Jesus tinha avisado para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro tinha dito assim, não Senhor, eu morro pelo Senhor. Eu morro. E ele estava sendo sincero, porque quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Pedro não estava sendo mentiroso. O problema é que a pressão foi tão grande, ele ficou longe de Jesus, que ele perdeu aquela coragem, ele perdeu aquela ousadia. E Jesus sabia que o que dava coragem para ele era a presença de Jesus. O que te dá intrepidez, o que te dá coragem é a presença de Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro assim. Eu acho que foi um olhar mais ou menos assim, eu te entendo, você não teve força, você queria assumir que é meu discípulo e morrer aqui comigo, mas você não tem força agora, mas lá na frente você vai ter força. E Pedro morreu lá na frente, crucificado de cabeça para baixo.
Quando for matar o apóstolo Pedro, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Nossa, que coisa linda. Mas ali, naquele momento, Jesus estava sendo muito atacado nas suas emoções, um traindo, cuspindo na cara, né? A hora que ele falou com o sacerdote, bateram na cabeça dele. O povo que ele mais amava, a Bíblia diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus estava muito abalado emocionalmente. Então, quando você vai orando em línguas, chega uma hora que Deus começa a tratar com as suas mazelas emocionais. Deus começa a tratar não apenas com a sua vontade, Ele desce um pouquinho mais profundo e começa a tratar com as suas mazelas. Porque você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a dar outra face. Irmão, um crente, me perdoe, querido, quero ser sincero, um crente que é crente, ele anda a segunda milha, ele dá outra face, ele deixa a capa, ele anda em amor, ele não é vingativo, ele não se baseia nas suas feridas para se relacionar com as pessoas, ele se baseia no amor de Deus. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, querido, não se relacione com teu esposo baseado nas suas feridas. Teu esposo não é Deus, irmã, ele nunca vai te dar o que Deus vai te dar. Não se relacione com teu marido baseado nas suas feridas. Não se relacione com o seu pai, não se relacione com ninguém. Ninguém vai substituir Deus na sua vida. Aprenda a amar as pessoas como elas são, e aprenda a amar incondicionalmente. Vou repetir isso: aprenda a amar as pessoas incondicionalmente, e aprenda a amar incondicionalmente. Foi a coisa mais forte que eu falei esse ano aqui, eu vou repetir. A coisa mais forte que eu falei esse ano foi isso aqui agora: aprenda a amar as pessoas como elas são, e aprenda a amar incondicionalmente. Tá bom, ainda não, foi a coisa mais forte que eu falei esse ano. Eu sei, talvez eu não estou muito ungido hoje, sei lá, ou você não está muito ungido, sei lá, né? Tem hora que a gente fala que o povo explode, mas foi a coisa mais forte que eu falei esse ano. Aprenda a amar as pessoas como elas são, e aprenda a amar incondicionalmente. Saia da mamadeira, saia da chupeta, saia da dependência do homem. Ah, mas não cumprimentou, ah, mas não fez isso, ah, mas não fez aquilo, mas não fez isso, não fez aquilo. Querido, por favor, pega essas dívidas emocionais com teu pai, com a tua mãe e rasga. Pega essas dívidas emocionais com o teu pastor e rasga. Pega as suas dívidas emocionais com o teu amigo, com a tua amiga e rasga. Pega as suas dívidas emocionais com o teu patrão e rasga. Ah, mas ele falou que ia me dar aumento, mas não deu. Mas ele prometeu aumento, pastor, estou com raiva dele, mas não deu. Você não depende do seu patrão, você depende de Jeová Jireh, em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, eu profetizo aqui um povo livre nas emoções. Vou falar de novo. Irmão, vai cair uma unção aqui hoje. Vocês vão sair daqui mudar. Olha, feliz você que entrou por essas portas, porque a unção que está operando aqui hoje, ela vai quebrar o jugo. Você não depende de ninguém. Você só depende de ter coragem de subir o monte do Senhor, o monte do Senhor chamado Jeová Jireh, e aprender a adorar a Deus, porque no monte do Senhor se proverá. Se proverá amor, se proverá saúde, se proverá finanças, se proverá tudo que você precisa, irmão. Tira os olhos do marido, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Tira e olha para Jesus. Jesus está falando para alguns aqui: ei, eles sempre vão te decepcionar, mas eu não. Eles são homem, ela é mulher, ele é homem, carne e osso. Nossa, eu amo o pastor Hebe. Quem me ama de verdade? Que levanta a mão. Agora, anda comigo um mês para você ver, se grudado. Nossa, credo, meu pastor Hebe faz isso, né? Você já não vai me amar tanto assim, irmão.
Por quê? Porque eu tenho falhas. É fácil me amar aqui do púlpito. Quero ver você conviver comigo todo dia. Todo dia, acordar, conviver, todo dia. Ligar o telefone, o sobrinho não atende. Perdão. Amar do púlpito. Minha tia que está ali ligou para mim. Eu estou pedindo perdão publicamente, viu, tia? Não tem nem como você não perdoar. Então, meu irmão, a gente tem falhas. Mas aí Jesus, ali diante de Anás e Caifás, foi aprovado nas emoções. Vou falar isso de novo, irmão. Jesus diante de Anás e Caifás, o povo que ele respeitava. Diz a Bíblia que ele olhou para Pedro e Pedro fugiu e chorou amargamente. Ele olhou para Pedro, um entendeu o outro, e Pedro naquele momento entendeu: nossa, eu fui tão sincero quando eu falei que eu morria, eu fui sincero, o senhor sabe que eu fui, eu não consegui. E Jesus no olhar estava falando: eu sei, mas você vai nascer de novo, vou te dar meu espírito, você vai conseguir. Pedro chorou amargamente, ali interessante como Anás e Caifás fala da vitória sobre as emoções. Querido, eu declaro aqui um povo liberto nas emoções. Fala para 3 pessoas perto de você, mas fala forte: perdoa todo mundo. Não importa a gravidade da falha, importa a importância da sua liberdade. Eu vou repetir isso. Não importa a gravidade do que fizeram com você, importa é você ser livre para voar. Porque quem não perdoa fica preso. Quem não perdoa fica amarrado. Quem não perdoa fica atado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Irmãos, tem pessoas que estão com câncer no Araújo Jorge. Câncer está tomando conta deles. Aquilo não é câncer, aquilo chama-se amargura. O câncer entrou através da amargura. A doença entrou através do ódio, do ressentimento. Não! Em mim não. Em mim não. Jesus é tão incisivo e forte nisso, é tão radical, é tão anti-Babilônia, é tão contra o sistema, é tão contramão, ele é tão diferente, é uma natureza completamente anti-adâmica, que ele chega a dizer assim: amai os vossos inimigos. Agora pensa, gente, amar um inimigo. Orai pelos que vos perseguem. Mortificação vai te levar nesse lugar onde Deus vai tratar com as suas emoções. Você vai estar diante de Anás e Caifás em paz. Quais são os sinais de emoções curadas? Repete comigo assim, senta direito nessa cadeira, todo mundo, por favor. Levanta o peito assim. Dá um sorriso para mim, diga aleluia. Diga assim, sinais de emoções saradas. Capacidade de perdoar. Capacidade de amar. Incondicionalmente. Agora levanta a mão e fala assim: terceira característica de quem está curado na alma: a mente é tranquila e as emoções são tranquilas. Você tem paz. Você tem paz.
Alguém me pergunta, por que você ama fulano? Porque eu amo. Eu amo. Ah, mas ele fez isso, 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 mas eu não quero nem saber, eu amo. Ah, mas ele é isso, 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 eu não quero nem saber. Mas ele é lobo, eu amo. Jesus morreu, foi pelos lobos, virar ovelha. Um dia eu também fui lobo e virei ovelha. Quem sou eu para não amar os lobos? Um dia eu fui lobo e virei ovelha. Quem sou eu para não amar os lobos? Querido, não importa a pessoa, importa que por dentro você se parece com Jesus. Vou repetir. Não importa o nível de defeitos e falhas da pessoa, importa que por dentro você se parece com Jesus. Você sente como Jesus. Quem quer sentir como Jesus sente aqui? Levanta a mão. Levanta as suas mãos bem alto. Diga: uma alma sarada sente como Jesus sente. Olha para Anás. Diga: olha para Anás, Caifás, com respeito. Olha para Pedro e diz: Pedro, eu te entendo. Aguenta as pontas que vai mudar tudo. Só que tem um problema. Eu vou continuar mostrando os estágios. Agora nós vamos para Pilatos e Herodes, que fala de vencer a mente. Jesus foi testado no raciocínio. Tem um problema. De qualquer estágio que você entra na mortificação, você pode voltar atrás. Você pode desistir. Por exemplo, tem pessoas que quando começam a orar em línguas e vão para o Getsêmani e começam a ser confrontados nas vontades, eles recuam, porque não é fácil você abrir mão de uma vontade. Difícil. Uma das coisas mais difíceis que existe é você abrir mão do que você quer. E às vezes quer tanto, porque você descobriu que Deus quer outra coisa. Foi tão forte no caso de Jesus que ele suou gota de sangue. Tem gente que não aguenta, a hora que a gota de sangue pinga a primeira vez, fala: não, esse negócio de orar em línguas, parei. Aí a pessoa deixa de ser um discípulo e passa a ser um frequentador da igreja, porque ele fugiu do Getsêmani. E Getsêmani significa, olha para mim, Getsêmani significa prensa do azeite. Quando você vê muita unção numa pessoa, pode saber, meu filho, a prensa está apertando ali. Aí viu, bagatinho, quem já tomou garapa aqui? Né? Ele passa a cana uma vez, depois ele passa duas, aí enche o copo, aí você, agora ele vai parar. Aí ele torce, tudo vira e passa de novo. Você fica até dó do bagaço. Não, dá dó do bagaço. Então, tem muita gente que começa a orar em línguas e não aguenta abrir mão da televisão. Tem gente que essa hora, irmãos, me perdoe, mas tem gente que não está aqui agora, sabe por quê? Porque a hora que ele estava saindo para a igreja começou um filme, lá no Sky, e ele, não, vou ficar em casa. Ficou em casa por causa de um filme. Tem muita gente que não vem cear aqui, sabe por quê? Porque não quer resolver alguns problemas na vida, não quer tomar ceia. Não, eu tenho essa situação aqui, eu não vou resolver. Foge do Getsêmani. Tem muita gente que não vem orar aqui. Essa igreja fica aberta 24 horas. Essa porta, profeticamente, pela nossa querida Renara está aqui hoje? Pela nossa querida Renara, você é profeta, viu? A Renara conseguiu quebrar essa porta, e ela não vai ser consertada, porque essa igreja vai ficar aberta 24 horas, qualquer hora do dia ou da noite. Você pode pegar a sua Bíblia e vir aqui orar. A caixa de luz está aqui atrás, só você ligar umas duas luzinhas, meu filho, prostra aqui, manda o pau no nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Né? Se tem algum ladrão aqui, fique sabendo, ladrão, essa igreja não fecha as portas. Se tem algum ladrão aqui,
Fique sabendo, essa igreja fica aberta 24 horas. Só que eu queria te dar um conselho, esse negócio aqui não é nosso não. Isso aqui tem dono. Então tem gente que recua no Getsemane por causa de um filme. Briga com a esposa, estava arrumando para ir para o culto, né? Aí a mulher emburra lá um negócio, queima o café, tem besta. Não vou de culto. Irmãos, tem pessoas que vêm na igreja uma vez por mês, é um rodízio. Se todo mundo dessa igreja vier aqui, não cabe aqui dentro, provavelmente. Quem concorda comigo? Se todo mundo resolver vir, não cabe. Mas por que não está todo mundo aqui agora? Muitos estão viajando, o pastor Geraldo está pregando em Mineiros, mas tem muita gente que não veio hoje porque não quis vir. Eu estou falando do básico. Vi num culto. Nem vamos entrar em questão de relógio cronômetro, oração em línguas, vida com Deus, ler Bíblia. Não vamos entrar nem na santidade, perdão. Estou falando básico. Frequentar a igreja. A Bíblia diz: não deixando de congregar. Aí o cara resolve: não vou. Mas quando você ultrapassa Getsemane, quem vai ultrapassar o Getsemane aqui? Diga amém. Fica a sua mão levantada, você vai receber uma graça agora. Fala assim: as minhas vontades, elas não vão controlar o meu espírito mais. Fala mais forte: o meu espírito vai controlar as minhas vontades. Eu decido. Fica imaginando, irmão, sinceramente, Jesus era ser humano e como nós. Quantas vezes ali a alma humana dele quis desistir, a ponto de ele falar para o pai, dá para passar esse cálice. Quantas vezes ele quis desistir, mas quando ele ia desistir, ele pensava assim: nossa, mas o Weber, ele pensou em mim. Nossa, o Weber não pode desistir. Ele continuava. Aí daqui a pouco apanhava, era humilhado, cuspido. A alma dizia: volta. Porque, irmão, qualquer momento Jesus chamaria uma legião de anjos. Qualquer momento o Pai salvaria ele. Jesus não era obrigado a nos salvar. Deus não era obrigado a salvar o homem. Deus decidiu na sua soberania, no seu amor e na sua graça nos salvar. Aleluia! Se ele quisesse desistir, ele podia. Então ele espera que hoje, quando você estiver no processo, você faça dele o seu ponto de decisão. Toda vez que você for desistir, lembra assim: ele não desistiu. Eu não vou desistir. Toda vez que a sua alma gritar: volta, lembra, ele não desistiu. Então, Jesus, por tua causa, eu abro mão da minha vontade. Por tua causa eu perdoo. Por tua causa eu rasgo essa dívida. Por tua causa esse sentimento de rejeição, medo, culpa não me prende mais. Eu declaro a minha alma liberta nas emoções em nome de Jesus. Senhor Jesus, por tua causa eu não sou homossexual mais. Jesus, por tua causa eu não vou ser lésbica mais. Por tua causa, por mais ninguém. Mas Jesus, pelo preço que o Senhor pagou, a minha alma vai ser transformada. E a minha alma vai se parecer com a tua alma, em nome de Jesus de Nazaré.
Então não recua não, meu irmão, porque ele não recuou por você. Ele aguentou o tranco. Eu sei que por Heber não vale a pena, por Tiago, por ninguém vale a pena se aguentar o tranco não, porque nós somos falhos. Mas por Jesus vale a pena. Vou falar de novo, por Jesus vale a pena. Fala para o irmão que está ao seu lado, por ninguém vale a pena ir até o fim, mas por Jesus vale a pena, e eu vou até o fim. Bolas de fogo estão caindo aqui assim, ó, bolas de fogo, puf, puf, puf. Levanta a sua mão, recebe. Está caindo bolas de fogo em todo esse lugar, bolas de fogo, graça. Começa a falar em línguas. O Senhor está te tocando com uma graça muito especial. Eu vou pôr nome nessa graça, a graça da indesistência por causa de Jesus. Porque Ele perseverou, eu vou perseverar. Porque Ele continuou, eu vou continuar. Porque Ele ficou firme, eu vou ficar firme. Nele eu posso. E toda vez que você decide, o óleo vem sobre a sua cabeça. Ah, irmãos, como eu sei o que eu estou falando. Como o diabo já jogou sujo comigo, Renato. Como o diabo já jogou sujo comigo, cara. Sujo, porque o diabo não sabe jogar limpo. É ou não é, Amarildo? Como o diabo joga sujo, cara. É ou não é? Osterno. O diabo ama uns negócios assim, você percebe, o diabo é mau, é sujo. Mas aí você lembra de Jesus. Vou dizer novamente. Aí você lembra de Jesus. Vou dizer novamente. Aí você lembra de Jesus. E o fundamento te firma no Getsemane. O fundamento te firma perante Anás e Caifás. Mas se você não desistir e continuar orando em línguas, você vai ser levado para Pilatos e Herodes. Ali Jesus foi testado aqui, ó. Pilatos perguntou para Jesus assim: o que é a verdade? Pilatos disse para Jesus: você não sabia que eu tenho poder de livrar você, se eu quiser? Porque Jesus ficava o tempo todo calado, como ovelha muda ao matador. E Pilatos começou a argumentar com Jesus, porque na verdade Pilatos, ele estava querendo livrar Jesus. Ele estava incomodado, porque ele estava vendo que aquele cara não tinha problema nenhum, e a mulher dele teve um sonho na noite passada, e a mulher falou com ele: não se meta com esse homem. Então Pilatos já entrou no julgamento tremendo, e começou a argumentar com Jesus, porque ele queria livrar Jesus. Pilatos ficou o julgamento inteiro tentando livrar Jesus, foi ou não foi? Gente, eu não vejo nada. Você percebe que quando você rompe Getsemane, quando você rompe Anás e Caifás, você entra num período, irmão, onde você é atacado na mente, sabe, raciocínios começam a vir sobre a sua mente, raciocínios do mundo, raciocínios de Babilônia, coisas tipo assim: o que tem? Todo mundo faz, isso é normal. Eita coisinha que faz o crente se dar mal. Comecei a falar, lembrei da música. Eita, tudo bem, isso é normal. Eita coisinha que faz o crente se dar mal. Entendeu? Você começa a argumentar com a sua mente. Meu querido, tua mente não é um guia seguro. O teu espírito é um guia seguro. Levanta a tua mão e você vai gritar comigo: minha mente não é um guia seguro.
Fala bem forte, eu posso ter lido. Fala forte, 200 livros. Eu posso ter estado nos melhores congressos. Eu posso ter ouvido, mais forte, os melhores neurolinguistas. Não importa. O meu raciocínio é muito importante, mas não é base para as minhas decisões. Não é porque está tudo dando certo que Deus está no negócio. Nem é porque está tudo dando errado que Deus não está. Pelo amor de Deus. Os discípulos entraram no barco e veio a tempestade. E eles poderiam dizer, a gente ouviu uma voz errada, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo que falou. Irmão, às vezes o Espírito Santo, né, uma vez um profeta pegou Paulo, arrancou o cinto, amarrou Paulo e falou assim: assim acontecerá àquele que há de ir para Jerusalém. Um profeta. A igreja inteira falou: está vendo, Paulo? O Espírito Santo está falando para você não ir. E Paulo deu um sorriso, porque por dentro, Paulo era guiado pelo Espírito. Paulo seguia a voz do Espírito. Paulo tinha certeza do que ele tinha que fazer. Paulo era um homem de convicções. Meu irmão, seja um homem de convicções, seja uma mulher de convicções, seja alguém espiritual. Aprende a ouvir o Espírito Santo. Porque eu confesso, se um profeta me passa o laço assim e falasse assim para mim: ó, não vai não que você vai morrer, eu acho que eu não ia. Imagina, né, o Edinaldo é profeta, aqui tem muitos profetas, né? Imagina um profeta te passa um cinto assim, e aí Paulo falou assim: gente, fica tranquilo, eu estou pronto até para morrer por Jesus. Teve um lugar que Paulo falou assim: o Espírito Santo me garante. Olha o que Paulo falou: o Espírito Santo me garante que o que me aguarda são cadeias e tribulações. As notícias do Espírito Santo para Paulo eram as piores possíveis. O Espírito Santo virava para Paulo e falava: Paulo, te prepara, tu vai ralar, rapaz. Sim, senhor. E ele ralava, açoitado tantas vezes, naufrágio foi 3. Você vai ver a lista de Paulo, vai ralar para lá. E ele estava no Espírito. Não é porque você está ralando, você está na carne, não. Pode ser que você está ralando, você está no Espírito, irmão. E o Senhor te diz: fica firme, porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque está tudo dando errado que você está na carne, não. Aprenda a ser sensível ao Espírito. Não seja guiado pela mente, seja guiado pelo Espírito. Levanta a mão e diga: que eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: sua alma precisa ser conquistada. Não, sacode o seu irmão e fala para ele: vai para o Getsemane, aceita a prensa, vai para Anás e Caifás, aceita a humilhação, vai para Pilatos e Herodes e aprende a ficar calado. Incrível, irmãos, porque Pilatos quis tanto livrar Jesus, olha para mim, Pilatos quis tanto livrar Jesus, que mandou Jesus para Herodes. Aí Herodes ficou todo eufórico, porque ele tinha matado João Batista, e ele pensou assim, e Herodes matou João Batista por causa da pressão da mulher. Ele tinha problema de culpa. E ele pensou: quem sabe João Batista ressuscitou, né? Quem sabe esse cara vai fazer um milagre, e eu vou ver os milagres que eu estou ouvindo falar que ele faz milagre. Herodes ficou todo eufórico. Interessante que com Pilatos Jesus até trocou algumas palavras, mas olha para mim, quando você está diante de Herodes, pastor, quem é Herodes? Herodes é o matador de profetas. Herodes é o que não respeita os profetas. Não vou entrar nisso aqui agora, é profundo isso.
Mas ouça de algo que talvez você não sabe. E depois você vai conferir na Bíblia e vai ver que eu estou certo. Jesus diante de Herodes ficou assim o tempo todo. O tempo todo. Nem bom dia e nem boa tarde. E Herodes falava. Por que Jesus não trocou palavras com Herodes? Porque quando você cala a voz profética, Deus não fala mais com você. E eu declaro aqui um povo que não vai calar a voz profética em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Grita comigo bem forte: minha alma precisa ser conquistada. Erga a mão bem alto, diga: primeiro, Getsemane. Segundo, Anás e Caifás. Terceiro, Pilatos e Herodes. Diga mais forte: Getsemane. Eu rendo a minha vontade. Anás, Caifás. Pedro, traidor. Eu sou sarado e curado nas emoções. Aleluia! Fala forte, igreja. Pilatos e Herodes. Eu venço o raciocínio humano. Se o Espírito Santo permitir, domingo que vem eu vou continuar essa palavra. E eu vou falar da via dolorosa. E vou falar da crucificação. Que é quando você vence a carne e vence Satanás de vez. Quando você é pregado na cruz e não tem caminho de volta mais. Eu preciso terminar. Mas eu preciso dar um recado para alguns aqui. Edinaldo e companhia. Você já está pregado na cruz. Você já está pregado na cruz. Eu poderia apontar muitos aqui. E o Espírito podia me revelar. Mas quando você chega lá no Calvário e os pregos te prendem na cruz, ali não tem volta mais. Em todo o processo você pode desistir, mas quando você chega no Calvário, não tem volta mais. E é ali no Calvário, pregado na cruz, que Jesus dá o último suspiro de Adão. Depois que tudo estava concluído, tetelestai, ele pregado na cruz, ele deu o último suspiro de Adão. Adão fez assim, ó. E 50 dias depois, a nova raça, os filhos de Deus, deram o primeiro respirar. Quando Pentecostes desceu sobre a terra. Aleluia! Eu vou escrever um livro dessa palavra. Quantos concordam? Glória a Deus. O Suzano já me deu o tema do livro. Suzane. O último suspiro de Adão vai ser o tema do livro. Quem vai ler o livro? O último suspiro de Adão e o primeiro respirar de Cristo. Você não é da raça de Adão, você é da raça de Jesus Cristo.